implante de um chifre no osso, poderia ser uma coisa artificial, mas... E tem várias outras declarações, tem uma lista, eu não conheço todas, mas tem uma lista de declarações dele que são irreais. Então, provavelmente essa é uma delas, inclusive porque é um interesse político. Porque o unicórnio ele nem tem interesse, qual a motivação política que ele tem, ou comercial, ou qualquer outra, para dizer que ele é unicórnio. Então, se ele mente até em questões que não são úteis ou vantajosas para ele, é claro que também em questões que são vantajosas, ele está mais motivado, né, a inventar e falar. Bom, você disse aí que a gente não teria um precedente aí do ponto de vista de comparação de guerras com esse momento atual. E um comparativo com a questão climática, em termos de ciclo, que também está todo mundo falando aí que o clima está bem difícil em virtude do planeta Terra aí estar sofrendo os ataques da própria humanidade. Como que você avalia? A questão climática, ela tem um dos grandes problemas que nós enfrentamos é que o comércio tem invadido a ciência, a religião, a cultura de um modo geral e tem influenciado. Por exemplo, você quer um artigo que vai falar bem dos vinhos, ou que vai falar mal dos vinhos, ou que vai falar mal de carne vermelha, ou mal de carne branca, ou o contrário. Você contrata uma equipe de estatísticos e cientistas, eles vão escrever o artigo que chega nas conclusões que você quer, independentemente daquilo ser uma boa representação da realidade. Não são estudos imparciais, né? E no caso da questão climática, isso nós temos observado dos dois lados. Tanto as pessoas que defendem que não existe um aquecimento global antropogênico substancial, quanto os que defendem o contrário. E o que nós observamos na prática, tentando examinar os dados que estão disponíveis e supondo que esses dados são confiáveis, né, que não há adulteração, que não há manipulação substancial nesses dados, o que nós observamos é que não há um indício suficientemente forte de que houve um aquecimento de longo prazo. Se nós pegarmos, por exemplo, nos últimos 800 milhões de anos e analisarmos o histórico não dá para conhecer qual era a temperatura, porque não havia instrumentos para medir e não havia, né? Mas se nós observarmos a concentração de CO2 na atmosfera, que tem presa em bolhas, em camadas geológicas, e supondo que essas datações sejam razoavelmente corretas, então tem uma flutuação, tem uma oscilação na temperatura ao longo desse período de 800 milhões de anos. Se você pega períodos mais curtos, de 400 mil anos, você encontra outras oscilações dentro daquelas. Então você tem aqui uma oscilação ampla, por exemplo, de 10 graus para mais e para menos, e dentro daquelas oscilações, você encontra outras oscilações menores de 4 graus, de 5 graus. E dentro dessas você encontra outras ainda menores, de 2 mil, de 4 mil, de 10 mil anos. Quando nós pegamos um período de 10 mil anos, nós observamos que houve um aquecimento recente, desde a Idade Média, do século XV, XVI, houve um aquecimento recente. Esse aquecimento foi acelerado nas últimas 5, 6, 7 décadas, porém, ele está corrigindo, porque se pegar nos últimos 800 milhões de anos, nós estamos muito abaixo da média. A temperatura atual é muito menor do que a média dos últimos 800 milhões de anos. Se pegarmos os últimos 400 mil anos, ou os últimos 300 mil anos, também nós estamos muito abaixo da média, né? E se pegarmos os últimos 10 mil anos, nós estamos um pouco abaixo da média. Abaixo da média no período de 10... Quer dizer, você tem aquelas oscilações amplas, dentro daquelas você tem oscilações menores, e dentro daquelas você tem menores ainda. Estou saindo da tela, né? Você tem menores ainda. Dentro dessas menores, no intervalo de 10 mil anos, nós estamos um pouco abaixo dessa média recente, aqui seria uma média recente, mas você tem uma média histórica muito maior, uma média de milhões de anos muito maior. Nessa média de milhões de anos, nós estamos muito abaixo da média. Essa média recente, nós estamos um pouco abaixo da média. Então, esse aumento na temperatura, nós não podemos afirmar com segurança que é consequência da atividade humana ou que é uma correção natural que aconteceria independentemente da presença dos humanos, porque está havendo, né? Agora, o que nós podemos afirmar com muita segurança é que o CO2, assim como outros gases, o CFC, né, o próprio metano, eles são mais transparentes à radiação ultravioleta e aos comprimentos de ondas curtos do que o infravermelho e aos comprimentos de ondas longos, que é o efeito semelhante que você tem numa estufa de plantas, né? Então, os raios solares chegam, que você tem uma luz policromática, eles chamam de luz branca, mas eu não gosto do termo luz branca, porque ela tem todas as cores, né? Então acho que policromática é o termo mais apropriado. Você chega à luz solar com todas as cores, inclusive ultravioleta e infravermelho, penetra, atravessa o vidro e vai iluminar aquela região. Quando vai sair, os raios ultravioletas, uma parte dos ultravioletas são bloqueados, mas uma parte pequena, quase tudo atravessa, 90%, 80% atravessa o vidro. Na hora de sair, o ultravioleta sai de volta, mas o infravermelho, mais ou menos uns 60%, fica preso.
Porque o vidro é opaco. Se você coloca, por exemplo, o óculos, por que os óculos protegem do infravermelho e ultravioleta? Porque ele filtra, ele bloqueia. O vidro é transparente para a luz visível, nós enxergamos a luz visível, mesmo com óculos, mas a luz infravermelha e ultravioleta, uma parte dela é bloqueada, né? Então, quando você recebe a luz solar, que vai penetrar na estufa e também na atmosfera, se houver uma quantidade significativa de CO2, de CFC, etc., de metano e outras substâncias que filtram assimetricamente mais ultravioleta do que infravermelho, quando aquece a superfície e a superfície irradia infravermelho, esse infravermelho não volta para o espaço. Então você tem uma quantidade de calor que entra maior da quantidade de calor que sai. Então vai aumentando a temperatura a longo prazo. Isso foi observado pelo Sagan em 1960 em Vênus. Ele observou primeiro em Vênus e depois foi observado na Terra. É um dos poucos efeitos que foi descoberto primeiro fora da Terra e depois observado na Terra. Então, quer dizer, o efeito existe. O efeito de aquecimento tem um processo físico que justifica esse efeito. Agora, em que proporção isso acontece? A quantidade que nós temos de CO2, que é 400 partes por milhão, né? Essa quantidade é suficiente, um pequeno aumento de 400 para 450, isso é suficiente para provocar um aquecimento de 1 grau? Isso nós não sabemos. Nós observamos o efeito que acontece, que nós medimos, né, globalmente, ou pelo menos em várias regiões estratégicas, nós temos esse efeito observado, mas não temos uma certeza de que ele está associado com a emissão de gases. Ou seja, ainda paira alguma dúvida ainda, né? Precisamos de mais dados, como você acabou de falar recentemente. Eu estou fazendo aqui um ping-pong que é para poder explorar nesse pequeno tempo que a gente tem um pouco da sua visão aí. Economia, vamos falar de dinheiro, parte de finanças aí. Como que você vê esse momento atual da nossa economia, independente do governo, né, que está administrando o Brasil, mas eu quero um olhar seu um pouco mais amplo. E também, aproveitando aí, já temos perguntas, né, qual que seria a melhor sugestão de proteção do nosso capital aí, de quem tem a sua poupança aí? Bom, em relação ao nosso cenário atual, ele não tem grande diferença em relação aos cenários anteriores, quando se considera a macroeconomia.